Paz de Deus com todos. A Congregação Cristã no Brasil é uma igreja sem fins lucrativos, é uma igreja apolítica, também é uma igreja que os pastores não têm remuneração salarial para pregar a palavra de Deus. Temos mais de 22 mil congregações construídas ao redor do Brasil e do mundo, e são congregações que são construídas com dinheiro da própria oferta voluntária dos membros da congregação. A congregação não é dizimista, nós não temos um valor específico que os seus membros têm que doar mensalmente, semanalmente para a instituição. Então as ofertas são voluntárias, a pessoa dá o que ela sente no coração. Não existe um controle para saber quem dá ou quem não dá essas ofertas. É algo secreto e voluntário, de acordo com a palavra de Deus, que a mão direita não saiba o que a esquerda fez. Então a Congregação Cristã no Brasil é uma igreja muito atacada por conta dessas coisas que eu falei aqui para vocês. E fora isso também, a Congregação Cristã no Brasil, ela não tem divulgação do seu trabalho de forma midiática, a não ser no YouTube, que tem os seus cultos online, mas mesmo antes dos cultos online, que isso praticamente iniciou ali, se eu não me engano, por volta do ano de 2018, por conta da pandemia, e foi uma grande resistência da congregação divulgar nas redes sociais, nas mídias. E mesmo assim a congregação é considerada uma das maiores igrejas aqui do nosso território nacional, do Brasil, tá? Uma das maiores pentecostais, está entre as 3 primeiras pentecostais, com cerca de 3,5 milhões de membros, mais ou menos. Então a congregação acaba sendo alvo de muitos ataques de pastores, e eu quero dizer aqui que eu não estou generalizando, tem muitos pastores honestos, homens de Deus. Eu já saí da congregação uma época, me tornei pastor, fui assalariado, ganhava um salário assim, praticamente um pouco mais que um salário mínimo, praticamente para trabalhar 12 horas, porque eu amava e amo a obra de Deus. Eu conheço muitos homens assim, que tiram do corpo se for preciso para poder aquecer alguém, para alimentar o povo. Então eu conheço muitas pessoas de outras denominações, honestíssimas irmãos e irmãs, que são pessoas de Deus em outras denominações. Então eu não estou fazendo um ataque generalizado, mas principalmente no meio reformado pentecostal e principalmente ex-CCB, as pessoas que saíram da congregação, hoje se tornaram calvinistas, dessa vertente reformada, cessacionista, atacam a Congregação Cristã no Brasil, mas não simplesmente por ver os seus erros, porque ela obviamente tem milhares de erros, como todas as denominações têm. Inclusive alguns pastores e teólogos consideram a congregação como seita, outros pastores e teólogos não a consideram como seita, mas um movimento que tem algumas contradições. Mas independente disso, o maior ataque vem e surgiu da internet no tempo da pandemia, principalmente por ex-membros da congregação. E por qual motivo, irmão? Muitas vezes isso é feito porque algumas pessoas que saíram, supostamente acharam o verdadeiro evangelho, se tornaram cessacionistas. Então, quando a pessoa, se ela vai para um viés calvinista, uma igreja de viés calvinista, reformada, eu também não generalizo, porque tem muitos reformados calvinistas que consideram pentecostais como seus irmãos, mas infelizmente numa grande maioria não consideram, nem só pentecostais, só pelo fato da pessoa ter uma linhagem interpretativa teológica, né, da soteriologia arminiana. Já alguns calvinistas não consideram pessoas que interpretam a Bíblia mais alinhado à visão de Armínio como nossos irmãos, né, como irmãos deles na fé, no caso eles, né, calvinistas. Então, muitos deles saíram e começaram a atacar o movimento pentecostal na sua origem, não reconhecendo todo o benefício que o movimento pentecostal teve, vamos dizer assim, para a sociedade em geral. Você vai ver no tempo que ainda existia, né, o racismo nos Estados Unidos, por volta de 1910, ali mais ou menos, ainda tinha aquela luta racial. Os negros normalmente não podiam nem entrar nas igrejas reformadas, igrejas históricas, né, na verdade, não reformadas. Hoje nós falamos reformados, mas na época chamávamos de igreja histórica. Não podiam nem entrar, eles ficavam muitas vezes assistindo os cultos do lado de fora. E o que o movimento fez de bom, assim, o que foi benéfico para a sociedade, eu acredito, assim, que não é reconhecido muitas vezes pelos reformados. O movimento pentecostal deu voz aos negros, às mulheres, uniu ricos e pobres, negros e brancos, né? Você vai ver o William Joseph Seymour, que era descendente de escravos africanos, que é um dos precursores desse movimento. Eu sei que ele vem de antes do movimento pentecostal, o movimento de santidade, 1900, né, um pouquinho antes ainda, mas o principal nome desse movimento, vamos dizer assim,
que espalhou esse fogo pelo mundo inteiro, que teve mais reconhecimento, vamos dizer assim, que teve mais alcance, que através dessa pessoa teve maior alcance, foi o William Joseph Seymour, tá? Em 1906, ele pregou lá na Rua Azusa, ali o derramamento da segunda bênção, os dons pentecostais, né, que houve lá em Pentecostes. E ali, irmãos, muitas pessoas foram curadas instantaneamente, começaram a falar em línguas, e o movimento começou a se espalhar através da Rua Azusa em 1906 para o mundo inteiro. Em 1906, William Howard Durham ouviu a pregação do movimento pentecostal, né, do reavivamento, foi para a Avenida Norte em 1907, ali ele pregando William Joseph Seymour, ali o Gunnar Wingren, Daniel Berg, Aimee Semple McPherson e o Luiz Francescon, ou seja, fundadores da Assembleia de Deus, da Quadrangular, e o Francescon, fundador da Congregação Cristã no Brasil. Tinham outros nomes, né? Depois essas igrejas mudaram para os nomes que vocês conhecem atualmente, mas enfim, os fundadores dessas denominações que eu citei estavam nesse movimento pregado ali pelo William Howard Durham, que veio lá da Rua Azusa, né? Depois pregou na Avenida Norte, e esses missionários vieram para o Brasil. Então foi um movimento de extrema importância na cultura, teve um impacto positivo nessa questão de derrubar muralhas, né, de racismo, de preconceito. Então foi muito importante, e também porque, além de dar voz aos negros, conseguiu fazer com que essas pessoas tivessem oportunidade de emprego também, porque começaram a ser vistos, né, as pessoas que tinham mais poder aquisitivo começaram a receber o toque do Espírito Santo, foram financiando também esse trabalho, foram financiando os missionários, e muitos acabaram tendo uma vida mais digna, né, do que tinham, tendo em vista que vieram da escravidão naquela época, né? Então vou falar um pouquinho sobre o movimento pentecostal bem rapidinho, vou pincelar um pouco também da história do Francescon, depois nós vamos falar um pouquinho da congregação nos dias atuais, por que ela é tão invejada por muitos pastores que infelizmente fazem da igreja comércio, né? A congregação não tem isso, não tem fins lucrativos, tudo construímos como multirão, fazemos trabalhos voluntários para construir nossas próprias igrejas, então não temos igreja praticamente de aluguel, mais de 22 mil congregações construídas, prédios próprios, né? Isso causa impacto, a congregação nos lugares mais longínquos e distantes, onde praticamente não, aliás, não tem nenhum tipo de retorno financeiro. O pregador vai lá tirar do bolso, trabalha o dia inteiro, é um empresário, ou irmãos que às vezes vão de cidades para lugares mais no interior, lugares afastados. E onde você for, nesse Brasil, até no meio do mato, aí você for lá para o Pantanal, tem congregação, né? Rio Grande do Sul e em todos os lugares que você for, mais distantes, em todo o Brasil, todo o território nacional, em terras indígenas e assim por diante, você vai achar uma igrejinha cinza com aquele formato de uma casinha, né? Vai ter uma congregação e pastores ali que não são assalariados e que dedicam as suas vidas a pregar o Evangelho. Isso causa, obviamente, muita inveja em pessoas que querem ganhar, construir um império aqui na Terra, que tem um projeto pessoal de poder. Então a congregação confronta esse sistema de comércio no cristianismo e ela, infelizmente, acaba incomodando uma grande parte, principalmente os pastores de igreja reformada. Tendo em vista que o movimento reformado praticamente são muitos poucos membros, né? Não alcança a periferia. A igreja que realmente restaura a vida de pessoas é a igreja pentecostal, dentro dos presídios, dentro também das periferias, onde você pode ver que a maioria das pessoas que saem do crime, das drogas, normalmente desses lugares difíceis, elas estão dentro das igrejas pentecostais, tá bom? Peço para você curtir, compartilhar esse vídeo e divulgar para o máximo de pessoas, para que a verdade alcance e a mentira caia por terra. Pentecostalismo, as igrejas que eram renovadas, que se tornaram avivadas, tiveram experiências com os carismas, elas eram expulsas de suas denominações históricas e naturalmente começavam uma nova denominação independente. E ao passo que ela ia crescendo, a denominação ia crescendo também, porém independente da história. Já no neopentecostalismo, elas permaneciam, mesmo com aquela experiência, mas elas permaneciam nas suas denominações de origem. E esse novo movimento que trouxe essa renovação espiritual nas igrejas, destacando assim os carismas, os dons do Espírito Santo, uma maior liberdade na expressão da fé, se evoluiu para se tornar o que a gente conhece hoje como o movimento
carismático. Então, essa é a definição acadêmica, é uma definição válida do termo neopentecostal, confirmada pelo Dr. Menzies e Dr. Steiner. No final do século XIX, enquanto a Europa fervilhava em mudanças políticas e a América se industrializava, um homem simples, de origem italiana, começava uma caminhada silenciosa que influenciaria profundamente a fé cristã no Brasil. Seu nome era Luigi Francescon, e embora poucos fora da congregação cristã no Brasil conheçam sua história, seu legado atravessou oceanos, atravessou sistemas religiosos e deixou marcas que ainda hoje moldam milhares de vidas. Luigi Francescon nasceu no dia 29 de março de 1866, na cidade de Cavasso no Ovo, na região de Friuli, norte da Itália. Criado dentro da fé católica, como era comum na Itália daquela época, Francescon cresceu em um ambiente marcado pela tradição e pelo apego à religião institucional. Ainda jovem, migrou com sua família para os Estados Unidos, em busca de melhores condições de vida. Foi em Chicago, já no fim do século XIX, que Francescon começou a se envolver com a Igreja Presbiteriana Italiana. Lá, teve acesso direto às Escrituras, e aos poucos começou a questionar práticas e doutrinas que não via fundamentadas na Bíblia. Esse desejo de viver uma fé mais próxima da verdade apostólica se tornaria o motor de sua vida. Ele não estava atrás de novas formas, mas da restauração da simplicidade e da pureza espiritual descrita no Novo Testamento. A primeira grande ruptura aconteceu em 1900, quando Francescon foi desligado da Igreja Presbiteriana. A causa, ele havia passado a defender abertamente a doutrina do batismo por imersão e da cura divina, baseando-se no exemplo de Jesus e dos apóstolos. Suas ideias, embora profundamente enraizadas nas Escrituras, foram vistas como ameaça à estrutura tradicional da Igreja. Isso, porém, não o deteve. Em vez de se revoltar ou criar contenda, Francescon passou a reunir-se em casa com um pequeno grupo de irmãos que compartilhavam da mesma busca por uma fé viva e bíblica. Ali nascia um movimento de retorno às origens da igreja primitiva, sem placas, sem títulos, sem rituais humanos, apenas irmãos unidos pelo Espírito. Por volta de 1907, Francescon teve contato com o movimento pentecostal que surgia em Los Angeles, especialmente a partir do famoso avivamento da Rua Azusa. Ele participou de reuniões onde o Espírito Santo se manifestava com dons espirituais, profecias e línguas, e entendeu que o mesmo poder que operava nos tempos dos apóstolos continuava ativo. A partir daí, passou a pregar não apenas o batismo nas águas, mas também o batismo com o Espírito Santo, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Essa nova experiência trouxe mais separação. Muitos o acusaram de fanatismo, outros o consideraram herege. Mas Francescon permaneceu firme. Convicto de que Deus estava restaurando sua igreja, começou a visitar outros imigrantes italianos nos Estados Unidos, compartilhando a doutrina que havia recebido. As reuniões cresciam em número, mas mantinham a simplicidade. Oração, leitura da palavra, cânticos espontâneos e manifestações do Espírito Santo. Foi então que, em 1910, Luigi Francescon entendeu que precisava viajar para o Brasil. Segundo relatos, ele recebeu essa direção diretamente de Deus, em oração. Sem dinheiro, sem apoio institucional e sem sequer falar o português, ele embarcou para o sul do Brasil com o propósito de levar a doutrina apostólica aos imigrantes italianos que ali viviam. Desembarcou no estado do Rio Grande do Sul e começou a visitar colônias italianas. Seu foco era claro: pregar a palavra pura, incentivar o batismo conforme a fé e esperar a manifestação do Espírito Santo. Francescon não trazia um plano de fundar igrejas, nem cargos, nem sistemas humanos. Seu objetivo era plantar sementes, e foi exatamente o que fez. Os primeiros frutos começaram a surgir. Vidas se entregavam, outros irmãos começavam a pregar com ele, e pequenas comunidades de fé se formavam. Não havia prédios próprios, púlpitos luxuosos ou campanhas de marketing. Tudo era feito nas casas, nos galpões, às vezes ao ar livre, mas a presença de Deus era sentida de forma intensa. Após sua primeira viagem, retornou aos Estados Unidos, mas voltou ao Brasil em outras ocasiões, sempre com o mesmo propósito: fortalecer os irmãos, ordenar cooperadores, encorajar os novos convertidos e manter a simplicidade do Evangelho. Foi assim que, aos poucos,
O movimento iniciado por Francescon foi crescendo, sem pressa, sem alarde, mas com profundidade. A doutrina era centrada em alguns pilares fundamentais: a autoridade das Escrituras, o batismo nas águas por imersão, o batismo com o Espírito Santo, a oração constante, a fé na cura divina, a simplicidade no culto e a direção do Espírito Santo em todas as decisões da Igreja. Nenhuma prática era adotada sem base bíblica, nenhuma doutrina era imposta sem confirmação espiritual. Francescon evitava ao máximo qualquer tipo de institucionalização. Recusava títulos como fundador ou pastor-chefe e dizia que a obra era de Deus, não de homens. Seu zelo era tanto que, segundo relatos, chegou a repreender irmãos que queriam dar destaque à sua imagem. Ele queria desaparecer para que Cristo aparecesse. Essa mentalidade, radicalmente contrária à cultura religiosa de sua época, foi um dos pilares da identidade da congregação cristã no Brasil. Mas nem todos concordaram com suas decisões. Houve divergências, inclusive entre irmãos próximos. Alguns desejavam organizar a igreja de forma mais tradicional, com cargos definidos e maior estrutura. Francescon insistia na direção direta do Espírito, sem interferência humana. Essas diferenças geraram separações e influenciaram os caminhos que o movimento tomaria nos anos seguintes. Mesmo assim, a semente já estava plantada. E havia algo nesse início que chamava a atenção: a ausência de protagonismo humano. Nenhuma foto nos altares, nenhuma biografia oficial, nenhum nome na fachada. Apenas a frase, Congregação Cristã no Brasil. O que importava não era quem começou, mas quem continuava a dirigir a obra. Com o passar dos anos, aquilo que começou como um pequeno movimento de fé tomou proporções maiores. O evangelho anunciado por Luigi Francescon começava a alcançar outros estados brasileiros, especialmente o Paraná e São Paulo. O que impressionava era a fidelidade com que os ensinamentos bíblicos eram aplicados e o respeito às manifestações do Espírito Santo. Os cultos não seguiam liturgias formais, nem roteiros humanos, mas ocorriam sob oração e plena dependência de Deus. Entre 1913 e 1920, a mensagem da congregação já havia se espalhado em diversas regiões do país. Francescon retornava ao Brasil sempre que podia, fortalecendo os grupos e orientando irmãos sobre como manter a obra fiel à doutrina original. Um dos aspectos mais marcantes desse período foi a escolha de irmãos que seriam usados como cooperadores, diáconos e posteriormente anciães, sempre por meio da oração e da busca pela confirmação espiritual. Francescon fazia questão de frisar que ninguém deveria se auto-intitular líder. A liderança na congregação deveria ser reconhecida pelo corpo da igreja e confirmada pelo Espírito Santo, através de dons espirituais e sinais claros de humildade, sabedoria e temor a Deus. Esse padrão, raro em tempos de igrejas centralizadas em figuras carismáticas, firmava um modelo de governo eclesiástico que pretendia ser completamente guiado pelo alto. Foi durante esse tempo que surgiu a primeira ata da Congregação Cristã no Brasil, no ano de 1927, registrada em São Paulo. Essa ata oficializava a existência jurídica da igreja no país, estabelecendo seu nome, Congregação Cristã no Brasil, e reforçando os princípios bíblicos que a guiavam. Entre os pontos estabelecidos estavam a não remuneração de cooperadores e ministros, a ausência de hierarquias denominacionais e a rejeição ao ecumenismo e ao envolvimento político. Contudo, essa institucionalização causou desconforto para Francescon. Mesmo sendo necessária para a regularização da igreja diante das autoridades civis brasileiras, ele temia que o movimento perdesse a essência espiritual em troca de uma estrutura humana. Ele acreditava que a obra deveria permanecer leve, descentralizada e puramente espiritual, para não cair nas armadilhas da burocracia e da vanglória. Esse ponto é crucial para entendermos por que, até hoje, a congregação cristã no Brasil tem práticas tão diferentes de outras igrejas. Não há culto de aniversário pastoral, nem campanhas financeiras, nem pregações motivacionais com foco em prosperidade. Tudo isso é reflexo direto da visão de Luigi Francescon, que sempre apontava para Cristo e jamais para si mesmo. Ele também influenciou diretamente os ensinos da doutrina da modéstia, tanto na vestimenta quanto no comportamento dos fiéis. O silêncio das irmãs no culto, o uso do véu, a reverência ao entrar na casa de oração e a ausência de palmas ou coreografias são aspectos que remetem ao desejo de preservar um ambiente sagrado, reverente e centrado exclusivamente em Deus.
Até mesmo a música da congregação carrega a marca de Francescon. Ele incentivava o uso de hinos congregacionais sem acompanhamento emocional excessivo, com foco na letra e na harmonia, como forma de adoração reverente. Assim, surgiram os primeiros hinários, inicialmente com versões traduzidas de hinos italianos e norte-americanos, que com o tempo foram adaptados para o contexto brasileiro. Mas apesar da forte presença no Brasil, Francescon jamais deixou de atuar nos Estados Unidos. Ele continuava pregando em Chicago e outras cidades americanas, onde a congregação cristã também crescia entre imigrantes italianos e, posteriormente, outras nacionalidades. Sua missão era dupla: fortalecer a obra nos 2 continentes e manter a unidade da fé, mesmo que os contextos culturais fossem diferentes. Francescon nunca buscou reconhecimento público. Não há monumentos em sua homenagem erguidos por sua própria vontade. Ele não escreveu autobiografias, nem fundou escolas teológicas com seu nome. Seu foco era a Bíblia, a oração e a dependência total de Deus. Esse desapego ao ego humano tornou-se um dos grandes legados do seu ministério. Porém, mesmo com sua intenção de preservar a unidade, divisões começaram a surgir. Após sua morte, ocorrida em 1964, alguns grupos tomaram rumos distintos. Em certas regiões, a congregação foi se adaptando culturalmente, enquanto em outras manteve rigidez absoluta. Algumas decisões passaram a ser tomadas com mais peso administrativo do que espiritual, o que gerou críticas internas e externas. Ainda assim, é inegável que a obra que Francescon iniciou permanece viva. A congregação cristã no Brasil, com todas as suas particularidades, representa uma das maiores expressões do cristianismo não denominacional no país. Seu modelo de simplicidade, reverência, foco na Bíblia e na ação do Espírito Santo ainda atrai milhões de pessoas em busca de uma fé autêntica e desprovida de interesses humanos. Hoje, muitos sequer sabem quem foi Luigi Francescon. Ele não é cultuado como santo, nem lembrado com títulos pomposos. Mas a sua vida foi, e continua sendo, uma referência de obediência, humildade e coragem espiritual. Seu desejo não era fundar uma igreja, mas restaurar a comunhão dos primeiros cristãos, conforme os ensinos de Jesus e dos apóstolos. E é exatamente por isso que seu legado permanece firme, não porque ele quis aparecer, mas porque ele soube desaparecer. Que a história de Luigi Francescon nos inspire a viver uma fé mais pura, mais simples e mais centrada em Cristo. Afinal, como ele mesmo dizia, a obra é do Senhor, e a ele pertence toda a glória. Há muitos anos, em uma pequena sala de oração em São Paulo, um missionário ítalo-americano chamado Louis Francescon começou a pregar o evangelho pentecostal. Ele tinha uma visão: criar uma igreja que fosse simples, sem hierarquia institucional e baseada nos ensinamentos dos apóstolos. Com o passar do tempo, a congregação cristã no Brasil começou a se espalhar. Casas de oração foram fundadas em diferentes estados. As pessoas se reuniam para cultuar a Deus, cantando hinos e compartilhando a palavra. A CCB cresceu e hoje é uma das maiores denominações evangélicas no Brasil, com milhões de membros. Sua simplicidade e estilo de culto atraíram muitos fiéis, mantendo uma fé forte e uma comunhão profunda. As casas de oração continuam a se multiplicar e a CCB permanece fiel à sua origem. Seus membros se reúnem em locais modestos, sem altares ou imagens, apenas com a Bíblia. A cidade de Barretos conta hoje com o Hospital do Amor, o maior do país para o tratamento de câncer, fundado em 1960. Nesta época, muitos irmãos chegavam à cidade para fazer o tratamento e se hospedavam na casa de irmãos, outros espalhados pela cidade, passando por dificuldades. Diante disso, 2 de nossas irmãs se dispuseram a alugar uma casa para abrigá-los e, com a autorização de uma reunião regional ministerial, deu-se início ao acolhimento de nossos irmãos enfermos. Com o passar do tempo, o número de doentes foi aumentando, sendo necessário alugar outra casa e, posteriormente, um pequeno hotel, passando assim a 13 imóveis alugados para acolhimento de nossos irmãos. Mas a cada dia, o número de doentes aumentava mais. Com isso, o Ministério percebeu a necessidade de um espaço único e maior para abrigar a todos. Em 2009, foi inaugurado o anexo da Congregação Cristã no Brasil, a primeira casa de apoio do Estado de São Paulo para acomodar
a Irmandade em Tratamento do Câncer. Em 2019, foi necessário iniciar uma reforma com adequações e ampliações. Hoje, são 2.500 metros quadrados de área construída em um espaço de 3.500 metros quadrados. Neste espaço, contamos com uma congregação para 200 irmãos com acesso direto dos apartamentos à igreja, área administrativa, recepção e sala de espera. 44 suítes equipadas com ar-condicionado e cama box e banheiros adaptados. Tudo isso para que nossos irmãos se sintam como se estivessem em suas casas. Lá no Mato Grosso a gente tinha descobrido o câncer no meu filhinho de 3 anos. No estado do Mato Grosso a gente não estava conseguindo o tratamento dele. E aí conseguimos trazer ele para Barretos, porém nós não tinha condição de alugar a casa aqui ou de pagar hotel, né? Aí, como nós faz parte da congregação, descobrimos que tinha essa casa de apoio e a casa de apoio nos recebeu aqui. E assim, nós ficamos muito encantados com o trabalho que eles fazem aqui, até porque nós não sabíamos que tinha essa casa. A partir do momento que nós ficamos sabendo que fomos recebidos aqui, gostamos muito da casa, muito organizada, tudo muito bem limpinho, tem de tudo, tem do bom e do melhor. Assim, a gente não imaginava uma obra tão bonita que nem essa, né? E assim, ficamos de forma assim, agradecido e encantado com a casa, porque nem na casa da gente a gente tinha tanto conforto como temos aqui. E o lado espiritual melhor ainda, né? Que é um pessoal assim, bem acolhedor, amoroso, fomos muito bem recebidos aqui. A gente tem só a agradecer ao pessoal daqui e a Deus por nos proporcionar uma casa tão maravilhosa que nem essa. Algumas dessas unidades possuem camas hospitalares, além de setor para transplantados. Em cada bloco é disponibilizado bebedouro de água e geladeira para uso coletivo. Além de uma cozinha de apoio que fica aberta 24 horas. Lavanderia industrial, cozinha industrial equipada com moderna tecnologia em confecção de alimentos, com acompanhamento de nutricionistas, onde são servidas 5 refeições diárias e, em média, de 9.000 refeições por mês. A despensa de alimentos é composta por 3 câmaras frias, área de desossa e de preparo de legumes. O recebimento destes alimentos é feito pela doca de carga e descarga, acoplada a este conjunto, facilitando o armazenamento, onde a maioria dos alimentos são doações. Possui também um amplo refeitório, almoxarifado geral, almoxarifado de itens hospitalares e almoxarifado do artesanato, ao lado do espaço, onde irmãs voluntárias ensinam os hóspedes e acompanhantes a confeccionarem diversos itens. E tudo o que é feito pode ser levado para suas casas. Tem também a brinquedoteca, que é um espaço infantil equipado com brinquedos para as crianças que estão hospedadas e playground. Área de descanso e lazer, com lago de peixes e jardins. A casa conta ainda com uma ambulância, um veículo adaptado para cadeirantes e um veículo para o transporte de pacientes até o hospital. Tudo isso Deus preparou para o melhor conforto dos nossos irmãos enfermos. A administração é feita por um grupo de diáconos, 13 funcionários fixos e aproximadamente 80 voluntários, os quais desempenham um trabalho humanizado, com muito amor e carinho. O apoio oferecido vai muito além de um lugar para se hospedar, pois os irmãos de todo o país têm em Deus e na casa de apoio
Um porto seguro, não apenas físico, mas espiritual. Trata-se de um lugar de fé, onde a matéria-prima é a caridade, o amor da nossa irmandade e dos que ali trabalham. Gostaríamos de agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade de estar aqui falando com os irmãos, né? Para quem for ouvir, a tamanha recepção e o regozijo que se encontra dentro de nós por esse local. Nós glorificamos a Deus porque através desse local tem nos ajudado, tem nos amparado, e nós só temos a agradecer a Deus e aos irmãos que têm colaborado com esse local aqui. Quero agradecer também a todos que estiverem vendo esse vídeo e a Irmandade que tem dado apoio, tem colaborado com essa casa de oração, com esse anexo aqui, porque através dele é que toda a Irmandade de vários lugares, cidades, que tem vindo aqui e conseguido os tratamentos, e através da Irmandade também tem dado suporte para todos nós. Só tenho que agradecer a Deus, porque se não fosse esse local, às vezes nós não estaríamos sendo tão bem recebidos assim. Deus que abençoe a Irmandade e todos que têm colaborado conosco para conseguir um resultado eficiente. É dessa forma transparente, com a missão de continuar esse apoio, que em 2019, ao lado desta, Deus preparou uma nova área com 6.600 metros quadrados e um novo projeto está sendo preparado para a construção de mais 92 apartamentos, pois o número de irmãos enfermos, infelizmente, não para de crescer. Damos graças a Deus por esta preparação de apoio aos nossos irmãos neste momento tão difícil de suas vidas, pois muitos deixam suas casas, trabalho e família para iniciar um tratamento tão distante do seu convívio. Mas quando ali chegam, encontram uma nova família em Cristo Jesus, cheia de amor e carinho. De outro lado, a todos aqueles que colaboram com o desenvolvimento desse atendimento, resta a honra de terem sido lembrados por Deus como instrumento de sua bendita obra. Mateus 25, versículo 35 ao 40. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Graça maravilhosa de Cristo Redentor. Deus seja sempre louvado. Já estamos contentes, não é, irmãos, por essa palavra maravilhosa que o Senhor enviou e já nos trouxe muita virtude, muita força, pois esse longo período
que os irmãos passaram, né? Todos nós passamos sem as nossas reuniões regionais do DARP por todo o Brasil, e agora o Senhor preparou desta forma online para estarmos aqui nesta reunião. Louvado seja Deus. Sempre há algumas dúvidas sobre o que é o DARP, para que foi criado e qual a função do DARP, não é? Muitos questionam isso. Então, irmãos, um breve relato. Na década de 60 e 70, os trabalhos de evangelização começaram nos presídios, mais precisamente na Casa de Detenção de São Paulo, que era o Carandiru, e depois esse trabalho foi se estendendo em todos os presídios do Brasil. Em 2003, houve a necessidade de se criar uns trabalhos, né? Foi a necessidade de se criar um departamento que auxiliasse, organizasse e desse apoio para os irmãos que efetuavam esse trabalho. Então, em 2003, passou na RGE, aqui no Brás, e foi aprovado, então, para que se criasse um departamento que desse assistência a esses irmãos. Então, em 2004, foi criado o DARP, Departamento de Assistência Religiosa, nos estabelecimentos prisionais. Foi a primeira sigla do DARP para dar assistência somente a esses irmãos que faziam trabalho tanto nos presídios e nas unidades para menores. Depois, em 2013, esse trabalho se estendeu para as clínicas de recuperação para dependentes químicos, e depois albergues, quartéis, hospitais, asilos, e esse trabalho então se estendeu. Então os irmãos acharam por bem acrescentar a sigla, a letra E, de evangelização. Então, Departamento de Assistência Religiosa nos estabelecimentos prisionais e evangelização. E o trabalho então foi crescendo, e depois, já há muito tempo, o Conselho Ministerial aqui do DARP Brás vem orando a Deus a respeito da sigla, pois quando nós apresentávamos um trabalho numa universidade, num quartel, num hospital, a sigla presídios não se adequava, não encaixava, pois íamos levar o nosso projeto de evangelização dentro de um quartel ou dentro de um agrupamento militar, estava lá o nome presídios. Então, numa comunhão maravilhosa, o Conselho Ministerial do DARP chegou à conclusão que deveríamos tirar o nome presídios. Então, passou a ser Departamento de Assistência Religiosa para Evangelização, pois o trabalho não estava mais restrito somente ao setor prisional, mas em todos os outros setores. Então, houve essa adequação, pois o DARP está presente em vários setores da nossa sociedade, inclusive casa de acolhimento institucional, que são os antigos orfanatos, creches, escolas técnicas e CAPs também. O DARP, irmãos, tem o objetivo de levar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo aonde a Irmandade não tem acesso, pois todas as vezes que os irmãos vão fazer um trabalho fora do ambiente da congregação, é necessário que haja ensinamentos, orientações para executar esse trabalho. Então, é importante que os irmãos, que todos compreendam que a finalidade do DARP não é chegar num estado, numa cidade ou num bairro que não tem a obra de Deus e evangelizar, começar uma sala de oração. Isso não é a finalidade do DARP, pois pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é atribuição de todo cristão, de todo servo e de toda serva de Deus. O Senhor diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, todo que crer e for batizado será salvo. E o apóstolo Paulo também deu uma referência foi-me imposta esta obrigação de pregar o Evangelho, e ai de mim se não pregar, se não anunciar o Evangelho. Então, isso não é uma atribuição exclusiva do DARP, não é, irmãos? Pregar o Evangelho.
toda a Irmandade, todos aqueles que servem a Deus, devem pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O DARP, ele dá suporte para que todos que vão às entidades, né, às unidades, tenham conhecimento de como entrar, como sair. Por isso é importante o trabalho do DARP, essa orientação, as reuniões. Isso são muito importantes para que o nosso trabalho possa ser bem aceito em todos os locais que nós entramos, pois existe um perfil adequado para cada local. Envia o Deus teu Senhor.